E vou começar por aquilo que foi o ponto de partida, então, lá naquela palestra que eu disse que dei a diretores de escolas de educação infantil, lá em Araraquara, que, então, eu fui falar sobre pedagogia histórico-crítica e achei que o caminho seria tentar explorar a questão da liberdade, né? Bom, por onde começa a questão da liberdade? Acho que foi você que colocou a questão, né? Por onde começa, assim, liberdade com pedagogia histórico-crítica? Como que eu vejo, qual é o meu ponto de partida para pensar sobre isso? O meu ponto de partida está naquele texto do professor Saviani, no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Lá tem um texto dele intitulado Sobre a Natureza e a Especificidade da Educação. Sobre a natureza e a especificidade da educação, que é um texto que inicialmente foi publicado na revista Em Aberto, do INEP, no ano de 84, 1984, e que depois foi incorporado ao livro. É nesse texto, nesse capítulo do livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, que o professor Saviani apresenta sua conceituação do que ele chama o trabalho educativo. E para conceituar o trabalho educativo, ele parte exatamente da perspectiva marxista, que é de que o que nos diferencia, o que diferencia os seres humanos dos animais é a nossa atividade. São as características próprias à atividade humana que nos diferenciam dos animais. Que, aliás, é uma questão que, bom, vem ocupando os pensadores há muitos séculos, né? O que nos diferencia dos animais, dos demais animais, vamos dizer, dos outros animais, né? Porque, por um lado, né, os estudos sobre a evolução das espécies, principalmente a partir de Darwin, mostraram, de uma forma cientificamente bastante consistente, que nós, seres humanos, devemos nossa origem a um processo que se chama evolução da vida. Nossa origem está na evolução da vida. Então, e a evolução da vida é um processo que ocorreu por meio de transformações imanentes à natureza. Então, a natureza, ela se transforma. E essas transformações imanentes à natureza fizeram com que surgisse a vida. E a vida foi se transformando, foi evoluindo. E dessa evolução surgiram as espécies do gênero Homo. E entre as espécies do gênero Homo surgiu a nossa, que é Homo sapiens. Então, por um lado, nossa origem se deve à evolução da vida. Nós somos, portanto, parte da natureza. Nós somos seres vivos, nós somos animais. Por outro lado, a gente não precisa de grandes reflexões científicas e filosóficas para constatar que há algo que nos diferencia dos outros animais, né? Nós não somos inteiramente iguais a eles. Bom, o que nos diferencia dos outros animais? Aí é claro que as explicações também na história humana sobre essa diferença foram as mais variadas, né? E não vou agora entrar nesse detalhamento, mas no caso do marxismo, a explicação é a de que o que nos diferencia é o fato de que o ser humano, na sua relação com a natureza, com o restante da natureza, o ser humano se relaciona com o restante da natureza por meio de uma atividade
na qual, quer dizer, uma atividade que tem determinadas características. E entre essas características poderíamos citar, primeiro, é uma atividade na qual os seres humanos produzem meios, se quisermos então usar um conceito mais filosófico, os seres humanos produzem mediações. Então, para satisfazermos nossas necessidades, nós, seres humanos, produzimos meios que empregamos para agirmos sobre a natureza, para modificarmos a natureza e assim obtermos aquilo de que necessitamos para viver. E a forma mais evidente disso estudando-se a evolução humana, né? É a produção das ferramentas. Marx, inclusive, cita no Capital Benjamin Franklin, que afirmou que o ser humano é um tool-making animal, quer dizer, um animal que faz ferramentas. O ser humano como um animal que, diferentemente dos outros animais, nós produzimos ferramentas. E aí, na ideologia alemã, Marx e Engels dizem que nós, seres humanos, nos diferenciamos dos animais. Eles dizem assim, a gente pode diferenciar os seres humanos dos animais por várias coisas. Por exemplo, a gente pode dizer que o ser humano produz arte, os animais não têm arte. A gente pode dizer, os seres humanos têm religião, os animais não têm religião. A gente pode usar vários critérios. Pode dizer que o ser humano tem linguagem. Enfim, a gente pode usar vários critérios, dizem Marx e Engels. Porém, o critério determinante, o fato é que o ser humano começou a se diferenciar dos animais, eles afirmam, quando começou a produzir os meios de satisfação das suas necessidades. E aí um detalhe importante, né, nessa formulação. Os animais também agem para satisfazer suas necessidades. Então, não é o fato de nós termos necessidades que nos diferencia dos animais. Não é o fato de agirmos para satisfazermos essas necessidades que nos diferencia dos animais. O que nos diferencia é que, para satisfazermos nossas necessidades, nós produzimos meios. Então, entre as necessidades do sujeito e a satisfação dessas necessidades, interpõe-se uma atividade que produz ferramentas, que produz meios. Vamos trazer um pouco Vygotsky para essa conversa. Vygotsky afirma que, além do ser humano produzir as ferramentas que emprega para agir e transformar a natureza, desde a pedra lascada, o domínio do fogo e assim por diante, Vygotsky afirma que o ser humano também produziu um outro tipo de instrumentos que ele chama de instrumentos psicológicos, ou também ele chama de signos. Os instrumentos psicológicos ou signos têm esse caráter de mediação, como é o caso da pedra lascada, do fogo, ou seja, das ferramentas que o ser humano produz. Então, tem isso em comum, é uma mediação, é algo que o ser humano interpõe entre ele e o objeto. Entretanto, diferentemente das ferramentas, os instrumentos psicológicos ou signos não agem sobre a natureza externa, não agem sobre fenômenos da natureza exterior ao ser humano. Os instrumentos psicológicos, por isso que Vygotsky assim os chamou, né, agem sobre a mente humana. São recursos que o ser humano foi desenvolvendo para agir sobre os processos mentais seus ou de outras pessoas. A língua falada e a língua escrita, que aqui estamos usando ambas, né? Nós estamos falando, usando o português falado para nos comunicarmos e vocês estão tomando notas. Então, estamos fazendo referência a textos, portanto, produção escrita.
tanto a língua falada como a língua escrita são sofisticadíssimos sistemas de instrumentos psicológicos, ou sistemas de signos. E esses sofisticados sistemas de signos, eles agem sobre o ser humano, sobre a mente e, é claro, então, sobre o comportamento humano. Quando dá exemplo de signos, Vygotsky menciona, entre outras coisas, além da linguagem que acabei de mencionar, mas ele menciona também as obras de arte. A obra de arte ela é produzida não para agir sobre a natureza, ela é produzida para agir sobre os seres humanos. Então, ela está incluída nisso que poderíamos chamar os sistemas de signos ou sistemas de instrumentos psicológicos. Agora, voltemos à análise que eu estava fazendo. Eu estava dizendo que o professor Saviani parte dessa referência marxista, de que o que diferencia o ser humano dos animais é a atividade de trabalho, de transformação da natureza. Falei que uma das características dessa atividade é a produção de meios, de mediações. Mas outra característica dessa atividade é que ela é aquilo que Lukács chama uma atividade teleológica, isto é, uma atividade movida por fins conscientes. Essa análise do Lukács, é claro, não é assim original dele, né? O caráter teleológico da atividade humana já vinha sendo discutido entre os pensadores, desde pelo menos da Grécia Antiga, né? Desde Aristóteles, mas Marx formula isso com bastante clareza em um capítulo do Capital. No Capital, no primeiro livro, tem um capítulo que é dividido em 2 itens. Um item é o processo de trabalho e outro item é o processo de valorização. Não vou discutir neste momento o processo de valorização, só vou fazer referência, por um recurso de abstração neste momento, ao processo de trabalho. Marx caracteriza como um dos componentes do processo de trabalho, essa atividade propriamente humana, o fato de que, antes do ser humano agir, ele já tem na sua mente o resultado que ele espera alcançar. Até Marx usa uma famosa comparação entre o ser humano e a aranha que faz a sua teia, ou a abelha que faz a sua colmeia, e diz que, bom, por mais que a gente possa até ficar fascinado com essas produções, chamemos assim, dos animais, né? Como, por exemplo, lá em frente à minha casa tem um poste, lá em Araraquara, e nesse poste tem casas de João de Barro. Aí o João de Barro vai lá no jardim da minha casa, pega a terra e vai fazendo o seu ninho, né? E a gente fica maravilhado com isso, né, com essas, entre aspas, produções dos animais, mas Marx diz que se há uma diferença aí, que é o fato de que o ser humano antecipa mentalmente o resultado e organiza o processo para alcançar esse resultado. E nesse organizar o processo para alcançar o resultado, significa que o ser humano coloca em movimento forças objetivamente existentes. Ele põe as forças, por exemplo, da natureza para trabalharem a seu favor, para alcançar os resultados que pretende. Imaginemos, por exemplo, o ser humano usando a força do vento, usando a luz, a força da água e assim por diante, processos químicos, físicos. Ele põe as coisas em movimento a seu favor para alcançar determinados resultados. Resultados que ele já tem em mente antes de dar início ao processo. Isso se chama o caráter teleológico da ação humana. Então, o trabalho é uma atividade que
cria meios, o trabalho é uma atividade dirigida por finalidades conscientes, e o trabalho é uma atividade, é uma terceira característica, o trabalho é uma atividade fundamentalmente social. É certo que, à medida que se desenvolve a sociedade, à medida que a sociedade alcança níveis bastante avançados de desenvolvimento, surgem atividades que as pessoas podem realizar de uma forma, digamos, relativamente solitária. E aí, aparentemente, a gente tem a ideia de que essa não seria uma atividade social, mas ela é eminentemente social. O fato do indivíduo estar fazendo aquilo num determinado momento em isolamento em relação a outras pessoas, por exemplo, ele pode estar estudando, escrevendo, elaborando, produzindo algo ali sozinho, não quer dizer de forma alguma que que aquilo não seja uma atividade social. Até porque, para realizar aquela atividade, o indivíduo está empregando todo um conjunto de habilidades, de capacidades, de recursos e até, digamos, de objetivos que ele incorporou a partir da vida em sociedade, a partir da prática social. Mas se a gente vai voltando, quanto mais a gente volta lá para as origens do ser humano, mais a gente verá o ser humano agindo em grupo, agindo coletivamente. Então, desde o início, a atividade de trabalho sempre foi uma atividade social. Bom, essa atividade de trabalho, então, nos diferencia dos animais. Nós produzimos um mundo humano. O que quer dizer? Um mundo transformado pela prática humana. Esse mundo transformado pela prática humana também é chamado, muitas vezes, de mundo humanizado. Quando a gente fala humanizado aí, é que a gente, às vezes, usa a palavra humanizado num sentido só positivo, né? Até porque a gente usa no sentido negativo também, quando fala o ser humano está cada vez mais desumanizado, a sociedade está desumanizando. Aí tem um lado ético, moral, psicológico, que está se referindo a uma, vamos dizer, uma degradação do ser humano. Bem, mas a rigor, a palavra humanizado significa algo que é transformado e produzido pela ação humana. Então, não necessariamente o que é humanizado é bom. Pode ser e pode não ser. Pode ser bom para a humanidade e pode não ser bom para a humanidade. Até mesmo pode não ser bom para a vida nesse planeta. Se não fosse, vamos dizer, toda a poluição e destruição ambiental que se faz evidente, né, cada vez mais evidente, e já mostra como a ação humanizadora pode não ser boa para o ser humano e para o restante da natureza, mas a gente poderia citar exemplos mais contundentes ainda, que é o caso das armas de destruição em massa, que, aliás, não existiam no Iraque, como disseram que existiam, mas continuam a existir nas grandes potências. As armas de destruição em massa, né? A bomba atômica, as armas químicas, as armas biológicas, armas de destruição em massa. Vamos pensar nas bombas atômicas, né? As bombas atômicas existem em potência e quantidade suficiente para devastar o nosso planeta, acabar com a espécie humana e com muitas outras espécies de seres vivos. Isso não é ficção científica, isso é realidade. Infelizmente, isso é realidade. Esse armamento existe. É que acabou a Guerra Fria, né? As pessoas pararam de falar isso. Voltaram a falar agora por causa da Coreia do Norte, né? Voltaram a falar
em bomba atômica, essa coisa toda, mas o fato é que elas existem, né? E existem numa quantidade suficiente para acabar com a espécie humana e sobrar pouca coisa da vida nesse planeta. As baratas parece que sobreviverão, né? Bem, isso é humanização? É produção humana. As bombas atômicas não vieram da natureza, as bombas atômicas não chegaram aqui no planeta por uma nave espacial, né? Tem todas essas ficções aí nos filmes, na televisão, de extraterrestres que vêm para destruir tudo aqui, né? Mas, na verdade, somos nós que produzimos os meios para essa destruição. Nós, seres humanos. Isso é humanização. Então, nem tudo que é humanização tem um sinal positivo, é necessariamente bom. Mas significa que o ser humano produz, o ser humano transforma, né? E transforma intencionalmente. Embora o resultado dessa intencionalidade não seja necessariamente dominado em termos da totalidade da sociedade. Voltemos ao exemplo das bombas atômicas. Eu acho que precisa ser alguém muito maluco para desejar um cataclisma nuclear, uma guerra nuclear que destrua todo o planeta. Acho que ninguém deseja isso. Mas isso é uma possibilidade criada pela ação humana. Então, veja, ações intencionalmente realizadas podem gerar possibilidades que não são desejadas. Mas não podemos dizer que essas possibilidades não tenham sido geradas por nós. Vou mentir para vocês, eu disse que nos 20 minutos eu ia conseguir chegar na pedagogia histórico-crítica, não consegui, porque eu fiz essa introdução meio longa aí sobre o trabalho. Mas não foi mal, vamos fazer agora o nosso intervalo, a gente descansa um pouquinho, aí voltando eu vou ligar essa conversa toda, que chegou lá nas bombas atômicas, vou chegar na pedagogia histórico-crítica. Obrigado. Bom, então, feito esse comentário, né, que vocês fiquem à vontade para intervirem sempre que tiverem alguma questão, algum comentário, alguma observação para fazer. Retomo o fio do raciocínio, né? Eu queria chegar na questão como que lá naquele texto do professor Saviani, sobre a natureza e especificidade da educação, como eu vejo que ali, é claro que não é só naquele texto, eu estou pegando esse texto quase como um pretexto para iniciar a discussão dessa questão, de onde emerge a questão da liberdade. Aí comecei explicando sobre o ser humano. O ser humano transforma a natureza, o ser humano produz cultura, né? Aliás, até aproveito para sugerir a leitura de um texto do Leontiev, naquele livro que eu mencionei, O Desenvolvimento do Psiquismo. Tem um texto que eu considero muito... O livro todo é muito bom, mas em especial tem um capítulo que eu gosto muito e que todo ano eu começo o curso de Psicologia da Educação, a disciplina de Psicologia da Educação, eu começo com aquele texto. O título do texto é O Homem e a Cultura, do Leontiev. Então, é um texto muito bom e ajuda também a entender exatamente isso que eu estava analisando aqui. O trabalho, a atividade humana, como atividade de transformação da natureza e de produção, e acrescentaria reprodução pelo ser humano da cultura. Entendendo-se por cultura tudo aquilo que não está dado já na natureza, mas que é produzido pelo ser humano. Aí o professor Saviani diz assim, bom, então aquilo que não é dado pela natureza deve ser produzido pelo ser humano. E nisso inclui-se o próprio ser humano. Então, e ele diz que isso que nós costumamos chamar natureza humana
não nos é dado pela natureza. Em parte, sim, é claro que é construído sobre a base do que nos é dado pela natureza. Então, cada um de nós nasceu como uma pessoa, como um representante da espécie Homo sapiens, e cada um de nós carrega, vamos dizer, uma herança genética. Nós recebemos uma herança dos nossos pais, né? Uma herança genética. E isso é que já faz de nós pertencentes a uma espécie, a espécie Homo sapiens, e nos dá características que são singulares. Por exemplo, as impressões digitais. Nenhum ser humano tem impressão digital igual a de outro ser humano. Mas não é só isso, é claro, todo um conjunto de características que nos singularizam como pessoas. E isso é natureza. Mas sobre a base dessa natureza, que o professor Saviani chama de natureza biofísica, é o nosso corpo, é o nosso ser biológico. Então, sobre a base dessa natureza, o ser humano produz uma segunda natureza. Produz tudo aquilo que se incorpora ao nosso ser, à nossa personalidade, à nossa individualidade, mas não foi herdado biologicamente, é produzido a partir desse processo, que é o processo de apropriação da cultura, de inserção do indivíduo nesse mundo que é produzido pela cultura. Então, o professor Saviani diz, então, tudo aquilo que não é dado pela natureza deve ser produzido pelos seres humanos, incluindo-se o próprio ser humano. E aí ele diz que o trabalho educativo, agora vou citar textualmente a definição dele, ele afirma que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Então, o trabalho educativo, todo trabalho produz algo. O que o trabalho educativo produz? A humanidade em cada indivíduo. Por isso que eu inclusive, digo, eu acho que se eu não me engano, é no primeiro capítulo, no primeiro texto desse livro do ano passado, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, eu digo que também podemos interpretar esse conceito como sendo o de que o trabalho educativo é um ato de reprodução do humano, reprodução da humanidade. Por quê? Porque o humano, ele já existe, a humanidade existe, né? A humanização existe, ela vem sendo produzida e reproduzida ao longo da história. Isso que configura a humanidade precisa ser produzido novamente em cada indivíduo. É o exemplo da linguagem, da língua falada. A criança não nasce sabendo falar. E a criança, se ela for viver em situação de isolamento, sem contato com seres humanos falantes, que usam a língua falada, ela não aprenderá, ela não desenvolverá a fala, ela não desenvolverá a língua falada. Ela, criança, torna-se também um falante porque convive entre falantes, porque convive entre pessoas que se utilizam da língua falada. Então, isso é a língua falada faz parte da humanidade, faz parte do que nos faz humanos. Só que isso que nos faz humanos vem sendo produzido ao longo da história e deve ser reproduzido em cada indivíduo, deve ser produzido novamente em cada indivíduo. Então, se a gente perguntar o que o trabalho educativo produz? Ele produz o humano nos indivíduos.
E como ele produz? Segundo a definição do professor Saviani, de maneira direta e intencional. Por que direta? Porque é uma relação direta entre o adulto e a criança, ou o adulto e o adolescente e o jovem, entre o professor e o aluno. É uma relação direta. O professor está ali em contato com o aluno. O adulto está em contato com a criança. Então, é uma produção direta e intencional. Ou seja, não é uma atividade que se realize espontaneamente, não é uma atividade que se realize aleatoriamente. É uma atividade que deve se realizar de maneira intencional, isto é, com método, com sistema, de maneira sistemática. Sistemática no sentido de organizarmos as condições e o processo de maneira a atingirmos um objetivo. Ou seja, assim como qualquer atividade de trabalho, o trabalho educativo é também, usando agora os termos do Lukács, é também uma atividade teleológica. É uma atividade dirigida por finalidades conscientes. E, é claro, é uma atividade que emprega meios. Agora vamos recorrer ao Vygotsky, né? Vygotsky diz que os sistemas de signos ou de instrumentos psicológicos são usados para agirmos sobre os outros seres humanos. Então, é claro que o trabalho educativo precisa sempre recorrer a esses sistemas de signos ou de instrumentos psicológicos. E o trabalho educativo visa fazer com que o indivíduo se aproprie de tudo isso. Então, existe a cultura, que é produção humana, e a cultura, tanto ela é feita dos bens materiais como os não materiais. A cultura, tanto ela é constituída de materialidade como de, poderíamos chamar, idealidade ou ideatividade, ou seja, matéria e ideia. Tudo isso faz parte da cultura. Bom, o trabalho educativo, a educação escolar, não socializa a riqueza material, né? Mas a educação escolar pode e deve socializar a riqueza não material. Então, com isso nós estamos educando, estamos formando novos seres humanos, estamos formando as novas gerações. Aos poucos, ao longo da semana, a gente vai explorar mais ainda essa concepção. Mas no momento que eu queria destacar é o que há de liberdade no trabalho em geral e no trabalho educativo. Só que agora eu não vou voltar ao trabalho em geral, eu vou falar do trabalho educativo, depois eu vou para o trabalho em geral. O que há de liberdade em formar ou educar as novas gerações? O que há de liberdade em formar ou educar o outro ser humano? Gramsci dá uma resposta interessante a isso. Ou melhor, ele formula a pergunta e, ao formular a pergunta, ele dá a resposta. Tem uma passagem do Gramsci que vocês encontram num livro intitulado Concepção Dialética da História. Na verdade, esse livro é constituído de trechos de escritos que estão reunidos num material do Gramsci que é conhecido como, é intitulado Cadernos do Cárcere. Para quem não sabe a história do Gramsci, né, Gramsci ficou preso, né, pelo regime fascista na Itália, e enquanto ele estava preso, ele passou anos na prisão, enquanto ele estava preso, ele escrevia diariamente. E ele escrevia desde pequenos trechos assim, né, até páginas e páginas sobre um determinado assunto. Só que então, na verdade, ele não escreveu um livro. Ele
registrava por escrito suas reflexões. Claro que fundamentadas em leituras que ele fazia, ou que ele havia feito, e assim por diante. Então, tudo isso foi reunido e publicado como Cadernos do Cárcere, pelo Instituto Gramsci, lá na Itália. Só que quando chegou aqui no Brasil, isso foi ali na década de 60, o que primeiro chegou ao Brasil em termos de tradução foram publicações que também o Instituto Gramsci organizou a partir desse material. Então, tem lá os Cadernos do Cárcere. Eles resolveram reunir partes dos Cadernos do Cárcere de acordo com temas. Ou seja, eles resolveram fazer publicações temáticas. E uma dessas publicações, um desses livros organizados assim por temas, foi publicado aqui no Brasil na década de 70, se eu não me engano, pela editora Civilização Brasileira. Eu não lembro agora se a primeira edição foi década de 60 ou 70. Eu acho que foi 70, mas não tenho certeza. Organizado pelo Carlos Nelson Coutinho Leandro Conde, com o título Concepção Dialética da História. Eu já baixei, eu tenho o livro, mas eu já baixei esse material também da internet. Acho que se vocês procurarem, vocês encontram. É que às vezes esse material está disponível, depois desaparece, mas talvez vocês encontrem. Bom, lá nesse Concepção Dialética da História, num certo momento, Gramsci diz assim: o que é o homem? Agora não vou citar textualmente, tá? Vou citar mais ou menos assim o que eu consigo lembrar. O que é o homem? Ele diz assim que essa é a primeira e a principal pergunta da filosofia. E, de fato, se a gente parar para pensar, essa é uma pergunta fundamental para a filosofia, e quando fala filosofia, assim, para a reflexão que nós, seres humanos, realizamos sobre a vida, o mundo, sobre nós mesmos. Então, é uma pergunta fundamental essa. O que é o homem, no sentido, o que é o ser humano? O que é o ser humano? Aí Gramsci diz que o ser humano possa... Não, ele diz assim... mas nós não fazemos essa pergunta assim gratuitamente. Se nós fazemos essa pergunta, é porque nós queremos responder se nós podemos formar a nós mesmos. Então, quando o ser humano pergunta o que nós somos, o que é o ser humano, na verdade o que a gente quer saber é assim: nós podemos formar a nós mesmos? Nós, a humanidade em geral, o gênero humano. Nós podemos ser, vamos usar outras palavras, artífices da humanidade? Daquilo que nos faz humanos? E Gramsci diz, e nós não fazemos essa pergunta assim, num sentido abstrato, filosófico, nós fazemos muito concretamente. A gente quer saber, hoje, nas condições que nós vivemos hoje, o que nós podemos fazer para configurar o humano em nós? Por um problema técnico, o arquivo de áudio gravado no dia 25 de julho de 2017 não registrou o final daquela aula. Por essa razão, incluí este trecho final que gravei em junho de 2020, para que o raciocínio que vinha sendo desenvolvido nessa aula não ficasse sem conclusão. Eu vim abordando a questão da liberdade na educação por meio da análise do conceito de trabalho educativo, formulado por Dermeval Saviani em seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. E fiz uma conexão dessa discussão com uma passagem em que Gramsci afirma que a pergunta sobre o que é o ser humano
é, na realidade, uma indagação sobre a possibilidade dos seres humanos formarem a si mesmos, serem sujeitos de sua própria formação, nas condições sociais concretas em que vivem. Temos aí questões no plano da ética que, porém, precisam ser analisadas levando-se em consideração as possibilidades e os muitos limites que o tipo de sociedade em que vivemos, isto é, a sociedade capitalista neoliberal, estabelece para a vida humana e, portanto, para a educação. Se a educação é entendida pelo professor Saviani, pela pedagogia histórico-crítica, como uma atividade intencional, isto é, teleológica, que tem por objetivo a reprodução deliberada e sistemática da natureza humana em cada indivíduo, em cada pessoa, por meio dos conteúdos do conhecimento e das formas do seu ensino, então cabe se perguntar se essa atividade não seria contrária ao princípio da liberdade, a qual devem ter direito todos os seres humanos. Em outras palavras, a atividade de ensino escolar não seria uma intervenção arbitrária e autoritária num processo de desenvolvimento individual que deveria ocorrer de forma espontânea e livre. Nesse sentido, o respeito à liberdade da pessoa não deveria levar a que abdicássemos do ato de educar? Ocorre que essa linha de questionamento adota uma premissa equivocada, a de que o desenvolvimento individual, do qual esteja ausente a interferência educativa escolar, seja igualmente um processo no qual não estejam presentes outras interferências socioculturais, que em graus maiores ou menores de intencionalidade e sistematicidade visam conduzir a criança e o jovem em direção à adoção de determinados comportamentos, valores e visões do mundo e da vida. A ideia de que a ausência de interferência educativa escolar favoreça um processo espontâneo de desenvolvimento e a ideia que identifica espontaneidade à liberdade não tem qualquer respaldo na história das sociedades e da cultura, muito menos nos tipos de atividade e de relacionamento social existentes nos dias de hoje. Quando abrimos mão de educar as novas gerações, por receio de estarmos impedindo o seu livre desenvolvimento, deixamos que a educação das crianças e jovens seja comandada na sociedade contemporânea pela lógica de mercado e pelos processos de doutrinação neoliberal e obscurantista. Em uma palavra, deixamos a formação das novas gerações nas mãos da alienação. Há ainda um ponto que precisa ser considerado, que é o das diferenças entre o trabalho que se volta para a transformação de objetos e fenômenos da natureza não humana e o trabalho educativo, que se volta para a natureza humana. A diferença reside no fato de que, no caso do trabalho educativo, a atividade se dirige a sujeitos humanos que, em graus maiores ou menores de desenvolvimento, também agem movidos por finalidades, ou seja, suas ações são, em certa medida, conscientes. O objetivo último da educação é conduzir os sujeitos em formação a níveis cada vez mais elevados de compreensão do mundo no qual vivem e de suas próprias ações individuais e coletivas, tanto em termos do ambiente imediato, como em termos das relações sociais mais amplas e, no limite, no que se refere à própria humanidade no seu todo. Mas, para que isso ocorra, é preciso que as crianças e os jovens aprendam a realizar atividades que não são prazerosas,
ao menos não de início. É preciso, por exemplo, como explica o professor Saviani em seu texto intitulado Sobre a Natureza e Especificidade da Educação, que o indivíduo adquira certos hábitos, forme automatismos, aprenda a ter autodomínio físico e mental. Essa é, por exemplo, a dificuldade de se aprender a tocar um instrumento musical. Tem a letra daquela canção do Caetano Veloso que diz: como é bom poder tocar um instrumento. Mas também tem outra letra da canção do Dorival Caymmi que diz: todo mundo gosta de acarajé, o trabalho que dá para fazer é que é. Bem, com certeza é bom poder tocar um instrumento, mas dá bastante trabalho aprender música, aprender a tocar um instrumento musical. A pessoa que sabe tocar um instrumento musical é mais livre para se expressar musicalmente, mas antes ela teve que se submeter à formação de automatismos, sem os quais não se consegue tocar um instrumento, ao menos não em um nível que permita realmente a pessoa se expressar livremente. Portanto, a educação, para promover o incremento da liberdade do indivíduo, precisa submetê-lo a formas de agir, de pensar e de lidar com os sentimentos e emoções que existem socialmente, que foram criados por outras gerações de seres humanos e que são mediações necessárias à construção da liberdade coletiva e individual. É por isso que o professor Saviani afirma que o aprendiz, enquanto for aprendiz, não é livre, pois a liberdade não está dada no ponto de partida da educação. Ela vai sendo conquistada com muito esforço e com muita dificuldade ao longo do processo educativo. Existe o risco do trabalho educativo, ao procurar produzir a humanização dos indivíduos, acabar por produzir o oposto, isto é, a alienação? Claro que existe. Mas esse risco não existe apenas no trabalho educativo. Ele se faz presente em todas, repito e friso, todas as atividades na sociedade contemporânea. Aliás, é importante também ressaltar que em certas atividades, ao contrário da educação escolar, as possibilidades de humanização são muito escassas, ao passo que as de alienação são bastante elevadas. Mas voltaremos a falar mais sobre a questão da alienação ao longo desta semana.